Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bom? Hoje a gente vai falar aí de um grande ícone aí, vamos falar da Estátua da Liberdade. Você vai descobrir aí como é que foi fabricada, como é que ela foi transportada, a história é bem bonita, tá bom? Um abraço do Tartarugo. A Estátua da Liberdade é um símbolo dos Estados Unidos, que tinha cor de cobre e esverdeou com o tempo. Foi fabricado e exibido na França antes de se tornar uma atração no porto de Nova York. Neste vídeo iremos contar a magnífica história da construção da Estátua da Liberdade, um ícone que transcende fronteiras e simboliza os ideais de liberdade e democracia. A imperdível jornada dessa imponente estrutura reflete não apenas a amizade entre França e Estados Unidos, mas também os valores universais compartilhados por pessoas de todo o mundo. Acompanhe conosco até o final desse vídeo, você irá se surpreender. A história da Estátua da Liberdade remonta a 1865, quando o historiador e abolicionista francês Edward de La Boulaye propôs a ideia de um monumento para celebrar o centenário da independência dos Estados Unidos, bem como a democracia americana e a abolição da escravatura. La Boulaye via na estátua não apenas um presente, mas um símbolo de amizade e cooperação entre as nações. O escultor francês Frédéric-Auguste Bartholdi foi o responsável pela concepção e realização da estátua, buscando inspiração no Colosso de Rhodes, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Bartholdi iniciou a construção em 1875 e, para promover a campanha de arrecadação de fundos, exibiu partes da estátua, como o braço com a tocha, em várias exposições internacionais. A participação do público nessas exposições foi fundamental para o financiamento do projeto e demonstrou o apoio global à ideia de liberdade. A história por trás da construção da Estátua da Liberdade é tão fascinante quanto sua imponente presença. Moldada em argila e modelada com marteladas sobre formas de gesso, a estátua foi uma verdadeira proeza de engenharia. Feita com 80 toneladas de cobre norueguês, sua casca se assemelhou a um quebra-cabeça intricado, montado sobre uma estrutura de aço projetada por Alexandre Gustave Eiffel, o mesmo engenheiro da famosa Torre Eiffel de Paris. Cada detalhe, desde as 7 pontas da coroa representando os 7 mares até a meticulosa montagem das peças, contribuiu para sua grandiosidade. Após sua conclusão em 1884, a estátua foi desmontada e enviada em várias partes para os Estados Unidos. Os americanos então empreenderam a tarefa de construir o pedestal em Nova York, onde a estátua seria montada. Em 28 de outubro de 1886, em uma cerimônia grandiosa, a Estátua da Liberdade foi oficialmente inaugurada, marcando não apenas a amizade entre França e Estados Unidos, mas também simbolizando os ideais de liberdade e democracia que transcendem fronteiras. Ao longo dos anos, a estátua passou por diversas reformas e restaurações para preservar sua integridade e beleza. Em 1986, por ocasião do seu centenário, uma grande reforma foi realizada, restaurando a coroa e o pedestal, além de realizar uma limpeza geral na estátua. Após os ataques de 11 de setembro de 2001, medidas de segurança foram reforçadas, resultando na restrição da visitação à coroa por questões de segurança, embora tenha sido reaberta em 2009. A Estátua da Liberdade possui impressionantes dimensões. Com 46 metros de altura, ela é feita principalmente de cobre e aço, pesando cerca de 24.635 toneladas. Seus detalhes arquitetônicos e sua majestosa presença a tornam uma das estruturas mais emblemáticas do mundo. São 167 degraus de entrada até o topo do pedestal, mais 168 até a cabeça e por fim outros 54 degraus levam até a tocha, o que, somados, consistem em um total de 389 degraus. Atualmente, os visitantes podem comprar bilhetes para o ferry que os leva até a Ilha da Liberdade, mas o acesso à estátua requer uma taxa extra. Desde os ataques de 2001, as medidas de segurança foram intensificadas, incluindo verificações de bagagem e detectores de metais. Essas precauções são essenciais para garantir a segurança dos visitantes e a preservação desse símbolo icônico. A Estátua da Liberdade não é apenas um marco de Nova York ou dos Estados Unidos, mas um símbolo global de liberdade e democracia. Réplicas da estátua podem ser encontradas em várias partes do mundo, testemunhando sua influência e impacto cultural.
Sua imagem é frequentemente utilizada em logotipos, filmes e programas de TV, destacando sua relevância como um símbolo de acolhimento e esperança para as pessoas em todo o mundo, inclusive no Brasil. No Brasil, a presença de várias réplicas da Estátua da Liberdade reflete a admiração do povo brasileiro pelos ideais de liberdade e democracia, bem como a influência cultural e histórica da estátua. Uma das réplicas mais conhecidas está localizada em Maceió, Alagoas, feita pela Fundição Valdeosne na virada do século XIX para o XX e chegou a Alagoas em 1904. Sua presença na cidade é testemunha da conexão duradoura entre o Brasil e os ideais representados pela icônica estátua. Além de Maceió, outra réplica significativa está no Rio de Janeiro, na Praça Miami, em Vila Kennedy. Feita por Frederic Auguste Bartholdi em 1899, por encomenda do Barão do Rio Branco para comemorar o 10º aniversário da República do Brasil, essa estátua é um lembrete tangível da importância da liberdade e da democracia para o povo brasileiro. Outras réplicas podem ser encontradas em diferentes partes do país, refletindo o profundo impacto cultural e simbólico do ícone americano na sociedade brasileira. Essas estátuas não são apenas marcos físicos, mas também símbolos poderosos de esperança, liberdade e solidariedade, que ecoam os ideais compartilhados entre o Brasil e os Estados Unidos. E assim concluímos mais uma jornada fascinante através da história da construção civil. Se você se encantou com as maravilhas da engenharia e arquitetura, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar as próximas descobertas. Compartilhe suas opiniões e dúvidas nos comentários ou entre em contato conosco pelo nosso Instagram AndersonFranco010. Estamos ansiosos para ouvir suas sugestões e responder às suas perguntas com toda a atenção e carinho. Até a próxima!